dia a todos os irmãos, paz de Deus a todos, vocês que nos visitam também, sejam muito bem-vindos à casa de Deus, à família de Cristo aqui em Brasília. Você faz parte da nossa família, seja bem-vindo. Nós vamos começar hoje uma série sobre o livro de João, 1 João. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 João. Livro de 1 João. Vamos ver se funciona. Funcionou semana passada? Então, bom. Agora está funcionando? Viu? Bom, vai. A Carta do Amor é o título desse livro. Na verdade, eu que dei esse título de A Carta do Amor, né? A Carta de João não tem um título. Abre então sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículos de 1 em diante. Antes de nós começarmos, eu gostaria de ter uma palavra de oração com os irmãos. Vamos passar a nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Amado Deus, bondoso, obrigado, Pai, por mais esse dia de vida. Obrigado por esse lindo dia de domingo, quando nós nos reunimos para louvarmos ao Senhor Deus. Ó Deus, que o Senhor nos use agora, use a mim como porta-voz da sua palavra. Deus, que a sua palavra seja agora anunciada e ela entre em nossas mentes e ela cumpra os seus propósitos, como está escrito: a minha palavra não volta vazia, não volta sem cumprir os seus propósitos. Deus, que a sua palavra nos transforme à semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de quem oramos. Amém. Muito bom, irmãos. Como está a sua alegria hoje? Se você tivesse aí um alegrômetro, né? Um medidor de alegria, como nós temos no nosso medidor de gasolina no carro, né? Tem lá vazio e cheio, em inglês é empty e full, né? E como está? Será que está assim como esse que eu estou mostrando aqui, mais acima assim de 3 quartos do tanque, quase cheio? Você está vibrando. Hoje eu estou muito feliz, eu estou alegre demais. Será que está assim? Ou será que está um pouquinho mais para baixo, mais para o lado triste? Você hoje talvez esteja com mais motivos para estar triste, talvez até chorando num momento mais recluso, quando você está sozinho. Talvez alguns motivos na sua vida estão fazendo com que você esteja triste. É possível. Mas nessa carta, nós vamos ler uma pequena parte dessa carta, e nós vamos ver que Deus não quer isso para a nossa vida. Ele quer antes que nós estejamos mais como o primeiro quadro, cheios de alegria, felizes da vida. Então, o que enche a sua vida de alegria? E o que tira a alegria da sua vida? Pense em algumas coisas que tiram a alegria da sua vida. E pense em algumas coisas que trazem alegria para a sua vida. Agora, quando nós pensamos na vida cristã, eu não sei vocês, mas eu era pequeno, fui criado numa família católica, e quando alguém falava para mim, vamos à igreja, o primeiro sentimento que vinha na minha cabeça, vocês acham que é de alegria ou de não muita alegria? Nada de alegria. É assim, ixi, eu não quero ir, é triste, é chato, e parece que de alguma forma a nossa cultura adquiriu essa imagem de que igreja é um lugar chato. A primeira ideia que vem na cabeça para uma criança quando pensa em igreja é chato. Mas não precisa ser assim. Essa visão é uma visão que o mundo foi construindo, e se você olhar as imagens das pessoas na arte sacra, você vai ver sempre pessoas assim, ou então assim, ou menos assim. Você não vai ver ninguém, nenhum santo pintado dessa forma. Sempre será aquela visão cabisbaixa, ou introspectiva, ou pensativo, tudo menos feliz, radiante. Isso não tem. E então essa imagem é comum para nós quando nós pensamos em igreja, e até nos acostumamos com isso, e até pensamos, puxa, hoje o culto foi xoxo, foi chato, né? Mas foi espiritual.
Porque nós até atribuímos, nós espiritualizamos a tristeza, como se a tristeza, isso sim é sinal de espiritualidade. Você viu hoje uma pregação foi chata? Bênção, né? Não, isso não deve ser assim. A igreja não deve ser um lugar de tristeza. Tem um filme, inclusive, O Nome da Rosa, e conta a história de monges que escondiam o fato. Eles tinham muito respeito por Aristóteles, e Aristóteles escreveu então em algum momento da vida dele um compêndio sobre comédia, sobre riso, e então eles ficaram assim, tão preocupados com aquilo, que aquilo poderia vir a público, e as pessoas pensariam que o grande Aristóteles defendeu a comédia, então iria contra tudo que eles ensinavam de que a igreja era um lugar sisudo e sério. Então eles escondiam aquilo, e o filme é muito interessante, eu até recomendo, né? Não é a Bíblia, eu recomendo mesmo é a Bíblia, leiam a Bíblia, irmãos, mas assistam esse filme, é interessante, e nos traz um retrato por que a nossa sociedade pensa tão assim da igreja como um lugar triste, né? É interessante. Mas e a Bíblia? Como que a Bíblia mostra para nós a vida cristã, ou a vida em Deus? Se você olhar a lei, você vai encontrar várias festas que Deus instituiu. Olha, não era assim, Deus permitiu que eles tivessem festas. Não é isso. Deus mandou que eles festejassem. Eles festejassem a libertação do Egito, eles lembrassem de como eles eram escravos, de como agora eles são livres em Jesus, como eles eram livres em Deus. Eles lembrassem do dia do perdão, com que um dia eles recebiam o perdão do pecado deles. Eles festejavam, até mesmo tinha a festa dos tabernáculos, que é uma festa interessante. Eles pegam uma semana e saem de suas casas. Ficou melhor? Vocês acham que está melhor? Para ver? Então tá bom. Eles saíam de suas casas e iam ficar em cabanas. Eles ficavam lá em lugares assim, em tendas, e às vezes até dentro de casa, as pessoas, para lembrar que um dia Deus tabernaculou com eles, que um dia Deus viveu em cabana junto com eles, que Deus deixava a sua morada no céu e estava com eles. Então eles também faziam isso. Era uma festa, e uma festa muito interessante. Jesus frequentava festas. Você lembra? Várias vezes Jesus vai estar numa festa, ou numa festa de casamento, ou num jantar especial, em algum momento que há uma celebração. Quer dizer, Jesus frequentava lugares alegres, e em nenhum momento quando chegava Jesus falava: ih, chegou Jesus, acabou a festa. Não é assim. Jesus chegava, acabou o vinho, poxa, vai acabar a festa. Não, Jesus está aqui, a festa continua, né? Então ele fez aquela transformação da água em vinho, porque ele se importava com aquele ambiente de alegria e de felicidade. Agora, então, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. 1 João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Vamos ver então o que diz esse texto para nós. O que era desde o princípio... Você desligou meu monitor. Agora ligo de novo. Obrigado. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Que tipo de alegria o apóstolo João está nos convidando? Uma alegria mais ou menos? É uma alegria completa, não é? Ele nos chama para isso. Agora, por que o apóstolo João está escrevendo essa carta? Ele está dizendo aqui dois motivos. Primeiramente, ele está dizendo para que tenham comunhão com Deus, tenham comunhão conosco, tenham comunhão com Deus, e através dessa comunhão vamos ter o quê? Alegria completa. E ele fala que o que ele vai trazer para as pessoas, que vai trazer essa alegria.
Qual é a receita de João que nos traz alegria? Ele diz que é o que ele viu, o que ele ouviu e o que as suas mãos apalparam. Essas coisas trazem alegria. E o que João viu, afinal de contas? Qual é a vida desse homem? Qual é o retrospecto dele? Então, eu li o trecho aqui, não passei o slide, né? Mas bem. Vamos falar um pouco sobre a vida de João. João foi chamado por Jesus quando ele era o quê? Qual era a profissão dele? Ele era pescador. Ele trabalhava com o seu irmão, Tiago, e na empresa de seu pai, o Zebedeu. A mãe de João, nós podemos fazer algumas inferências na Bíblia, e é Salomé. E Salomé é irmã de Maria. Você sabia disso? Se Salomé é irmã de Maria, mãe de João, João é primo de Jesus, né, de primeiro grau. Ele morava lá na Galileia, também foi chamado ainda jovem. Estima-se que a idade em que ele foi chamado por Jesus, ele tinha em torno de 24 anos. Ele nasceu lá por volta do ano 6 depois de Cristo. E ele está escrevendo essa carta agora no ano 90 a 96. Estima-se nessa data. Então vamos fazer uma conta rápida. Se ele nasceu no ano 6 e agora está escrevendo entre 90 e 96, quer dizer que ele tinha mais ou menos 84 para 90 anos de idade. Já pensou? É uma pessoa bem vivida. E então ele está falando o que tenho visto, ouvido e toquei. Ele está falando de um período de quase 90 anos de experiência própria. Mas não é, se fosse já a experiência própria de um homem de 90 anos, já é muita coisa. Mas João viveu uma vida muito especial, porque ele foi chamado por Jesus. Por isso nós podemos dizer, a vida dele foi especial. Por isso também podemos dizer que a nossa vida, nós temos andado com Jesus. E também somos especiais por causa disso, né? O que Jesus, então, o que João viu, o que ele ouviu, o que ele tocou, afinal de contas? João esteve pelo menos em 3 momentos muito importantes, e inclusive ele fazia parte de um círculo íntimo de Jesus. Após ele ter sido chamado, ele foi um dos 3 que entraram naquele quarto, na filha de Jairo, ia ser ressuscitada. E Jesus chamou os pais da menina, chamou João, chamou Pedro e chamou André, se eu não me engano, ou Tiago, um dos 2, mas eram 3. E João fazia parte desse grupo seleto, e ele presenciou uma ressurreição. Já pensou você ver alguém morto ressuscitar? Isso impacta ou não impactaria a sua vida? Você não ficaria realmente tocado? Será que você deixaria de falar para alguém disso que você viu, que você ouviu e você tocou? Ele também estava lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus foi glorificado, quando Jesus se encontra com Elias e com Moisés. E ele era um dos 3 que estava lá. Jesus chamou poucos homens e ele estava lá. Ele também esteve no jardim do Getsemane, quando Jesus foi orar, pedindo: Senhor, passa de mim esse cálice. E Jesus levou também 3 homens, e João estava entre eles. João foi o único dos apóstolos que, após a prisão de Jesus, acompanhou Jesus em todos os momentos, mesmo que de longe, mas ele acompanhou. E ele podia entrar na casa do sacerdote, e ele estava lá, dentro da casa de Caifás, quando Jesus estava sendo interrogado. Ele presenciou todas essas coisas, em nenhum momento ele fugiu da presença. Ele não fez como todos os outros que correu, ele acompanhava passo a passo Jesus. João também foi o único que estava lá, aos pés da cruz, quando Jesus finalmente ia suspirar, ia expirar, entregar o seu espírito. Ele, antes de fazer isso, ele olha para João, olha para sua mãe Maria e diz: Maria, eis aí teu filho. E João, eis aí sua mãe. Em outras palavras, João, eu não vou poder mais cuidar da minha mãe física aqui, então, por favor, cuide dela para mim. Era uma tarefa especial, não era? Cuidar da mãe, né, que gerou Jesus Cristo, da mulher que cuidou de Jesus nos seus primeiros anos. Que papel, né? Que homem, que vida. Esse homem viu isso. Mas isso ainda é pouco, perto do que esse homem viu. Porque ele viu também Jesus sendo sepultado, e ele foi lá no túmulo, e ele encontrou o túmulo vazio. As mulheres viram o túmulo vazio primeiro e chamaram os apóstolos. E os apóstolos ficaram meio ainda, vamos ver, e Pedro foi para o túmulo. Mas quem entrou primeiro no túmulo foi João. Ele correu, ele foi à frente, porque ele era mais jovem. Então ele
bateu o pé e chegou antes. Ele foi testemunha ocular de um túmulo vazio. Ele viu essas coisas. O que mais ele viu e ouviu? Ele também viu quando Jesus ressurreto apareceu naquele salão que estava trancado, na presença dos apóstolos. Ele estava lá, naquela reunião, e ele viu Jesus ressurreto. Ele não só viu Jesus como um fantasma, um espírito, como alguém diz, quando uma grande personagem morre e alguém fala assim: o espírito dele está entre nós, ele está aqui entre espíritos. Não, Jesus estava de fato ali. Ele viu, ele tocou. E até Jesus permite a Tomé, né, na próxima reunião, em que Tomé não tinha visto, ele pôde tocar a ferida de Jesus. Ele pôde ver Jesus ressurreto. E João já tinha visto. João viu mais de uma vez. Ele estava lá também quando Pedro foi restaurado, e ele partilhou de alimento com Jesus. João estava lá. Ele também viu o nascimento da igreja, e antes do nascimento da igreja ele viu Jesus subindo aos céus. Pensa comigo, que você conversando com Jesus, e de repente, Jesus, está subindo, está indo para o céu, né? Olha que imagem. Será que a confiança desse homem é ou não é forte? Porque ele viu todas essas coisas. Esse homem viu muita coisa. Ele vivenciou muitas coisas. Durante a vida de João, a igreja nasceu, a igreja cresceu, a igreja multiplicou-se e expandiu. Foi para todos os lados lá de Jerusalém, da Judéia, de Samaria e em todas as localidades do mundo conhecido. João, depois de ter morado em Jerusalém muito tempo, ele, na diáspora, após a diáspora, ele também sai de Jerusalém. Não sabemos por onde ele anda, mas finalmente ele vai morar em Éfeso. Ele passa uma boa parte da vida dele morando em Éfeso. Até que um dia o imperador Domiciano vai colocar João no exílio, lá na ilha de Patmos. Lá na ilha de Patmos ele vai escrever o livro de Apocalipse. Então, João escreve o Evangelho de João, as epístolas de João, e ele escreve também o livro de Apocalipse. João viu muita coisa. Durante a sua vida passaram 11 imperadores pelo governo de João. 11 imperadores. Quantos presidentes você já viu? A gente já viu bastante presidente até que muda rapidinho. Mas imperadores eles podiam governar durante 20, 30, 40 anos. Mas João viu 11 deles passando. Teve um ano teve 4 imperadores um ano só. E ele viu todos. Eles subiram, caíram, e João estava lá vivo. Era um homem realmente especial. João recebeu o nome de Jesus, um apelido, de Filho do Trovão. Filho do Trovão, um homem manso como João, que chama as pessoas de filhinhos. Bom, é porque ele não era sempre assim. Ele teve momentos em que ele queria mandar descer fogo do céu sobre uma cidade, porque ele ainda não era controlado pelo Espírito Santo de Deus totalmente como ele passou a ser depois do dia de Pentecostes. Então João era uma personagem impressionante e transformada por Jesus Cristo. A vida dele foi totalmente impactada por Jesus. Ele viu a igreja crescendo. Muitas pessoas foram salvas pelas palavras de João. E todos os apóstolos agora morreram. E ele acompanhou o martírio e o sofrimento de vários apóstolos. Ele mesmo foi preso várias vezes. Inclusive ele foi depois exilado. Mas João morre de morte natural. Acredita-se que por volta do ano 106, mais ou menos quase com 100 anos de idade, né? João vai morrer de morte natural. Mas então João nos escreve sobre comunhão e alegria. Lembra lá que ele escreveu sobre comunhão e alegria? Ele fala para nós desse assunto. Volta a sua visão mais uma vez para o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 1. Normalmente como é que começa uma epístola ou uma carta? Como é que começa? As cartas de Paulo começam assim: eu, Paulo, servo do Senhor, aos irmãos de tal lugar, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, assim, e finalmente ele começava a pregar, a trazer o conteúdo. Mas João não. João começa direto no assunto. Ele pula essa parte de remetente, de destinatário, porque a mensagem dele é urgente. A mensagem dele é muito urgente. Ele vai direto no assunto. E também, provavelmente, ele tinha muito conhecimento dessas pessoas.
porque ele as chama de filhinhos, ele chama essas pessoas de amados, chama essas pessoas de irmãos, ele é muito conhecido delas. Ele vai direto para o assunto. Qual é o assunto? Há um problema, muitos problemas na igreja, e ele quer corrigir esses problemas. Quais são os problemas que há na igreja? Tem irmãos vivendo em desunião, tem fofocas, tinha lá pessoas pregando coisas erradas, heresias, e essas heresias estavam trazendo facções, e as facções divisão na igreja, e as pessoas estão perdendo o compromisso com a igreja, estão se afastando, elas estão confusas e elas estão sofrendo. E afastadas de Cristo, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas não têm vida, elas não têm alegria, elas estão sucumbindo ao pecado. O pecado está começando a dominar a igreja, e João está vendo tudo isso. Como é que faz para corrigir todas essas falhas na igreja? Será que nos nossos dias de hoje acontece esse tipo de coisa? Sim. E o que nós podemos fazer? Bom, vamos fazer a mesma coisa que João fez. Ele anunciou Jesus. Essa é a receita básica, anunciar Jesus. Ele fala então sobre uma certa alegria. Abra sua Bíblia então, em João capítulo 3, versículo 29. É o Evangelho um pouquinho agora. Então. Vamos voltar no Evangelho. Deixa a carta de João aí aberta. Viu? João capítulo 3, versículo 29. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. João está escrevendo no seu evangelho que há uma certa alegria. Essa alegria é de João Batista, o amigo do noivo, que sabendo da voz do noivo, ouvindo a voz do noivo, tem uma alegria, mas não é uma alegria qualquer, é uma alegria completa. Em João capítulo 15, versículo 11, João 15, versículo 11, nós vemos também o apóstolo João falando sobre alegria, e no mesmo tipo de alegria. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. As palavras do Evangelho também com o objetivo de gerar uma certa alegria, um tipo de alegria que é completa. É uma alegria que transborda, é uma alegria que não só enche o nosso copo, mas ela vai para a vida das outras pessoas. Ainda em João 17, versículo 13, diz assim: agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. É um assunto recorrente nas escrituras de João, e essa alegria ela acontece nesta vida, mas ela está refletindo a alegria completa que vai acontecer lá nos céus. É um tipo de alegria que nós devemos buscar aqui nesse mundo. É uma alegria que nos transforma, é uma alegria então muito profunda. Ela não depende das circunstâncias, ela depende de nós estarmos ligados com Deus. Ela brota de uma comunhão íntima e profunda com Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que essa alegria, é isso que João vem anunciando. Então eu convido você mais uma vez a voltar lá em 1 João, e nós analisarmos mais rapidamente, mais atentamente também, esses versículos de 1 a 4. Ele fala que o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Que vida eterna é essa que ele está manifestando? Qual é a vida eterna? Em João de novo, volte em João mais uma vez, capítulo 17, versículo 3. João 17, versículo 3, fala que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus, e a teu Filho. Vamos lá, João 17, versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Versículo 3 diz que a vida eterna é esta: que te conheçam, o único Deus verdadeiro. Conhecer a Deus traz vida eterna. Por isso que aquela mensagem de João é urgente. Ele tem que anunciar logo, ele tem que voltar rapidamente a atenção das pessoas, não para os problemas da igreja, mas para aquele que é a vida eterna. Voltando nossa atenção para Jesus, nos ligamos a Ele, e o que temos quando nós estamos ligados a Ele? Vida eterna. E isso traz alegria, porque quando estamos preenchidos dessa vida eterna de Jesus Cristo, nós sentimos alegria, nós temos alegria. A alegria faz parte do nosso viver. Agora, ter comunhão com Deus, em Jeremias capítulo 9, versículo 23, abre sua Bíblia em Jeremias capítulo 9, versículo 23. É uma passagem interessantíssima. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Você tem algum motivo para estar feliz? Para estar alegre? Bom, todos os motivos que você tem, talvez você tenha recebido um bônus, talvez a greve dos bancos deu resultado e você venha receber aí uma participação muito maior. É um bom motivo para você ficar feliz. Talvez você tenha passado em um concurso, talvez você tenha recebido um aumento, ou talvez você tenha começado um namoro muito legal. Tudo isso aí são motivos de nossas alegrias. Mas se você tem mesmo de se gloriar, se você tem mesmo de se alegrar em alguma coisa, glorie-se nisso. Conheça a Deus, conheça Jesus Cristo. E quem conhece a Jesus Cristo deve estar feliz da vida, deve estar cheio dessa alegria que João está anunciando. Você tem motivo para estar feliz? Glorie-se em Jesus Cristo, nosso Senhor. É o motivo maior da nossa alegria. A alegria então está envolvida em ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus quer dizer que nós vamos compartilhar algo com Deus. O que Deus quer compartilhar conosco? Nós vamos ter em igual, nós vamos ter da mesma forma que Deus. É isso que Deus quer. Ele quer ter comunhão conosco. Quer dizer então que Deus não está se escondendo de nós. Pelo contrário, Deus está nos buscando. Ele está procurando. Lembra o que Jesus falou para a mulher samaritana? Deus procura. Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Deus nos procura. Deus não só quer que nós estejamos com Ele, como Ele nos busca. Ele faz de tudo, Ele fez tudo. Ele se fez carne e morreu na cruz para ter essa comunhão conosco. E é essa comunhão que nós precisamos anunciar para as pessoas. Não podemos ficar parados esperando que as pessoas vão para o inferno. Enquanto isso, nós estamos aqui procurando os problemas pessoais, ou procurando nossos próprios interesses, e deixando de anunciar a palavra, deixando de voltar o nosso foco para o que é mais importante, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, e as suas palavras e a vida eterna que Ele traz para nós. Muito bom. Qual é o resultado quando nós anunciamos isso? O resultado é que a igreja ela é alegre, ela é unida. A igreja faz para Deus todas as coisas com excelência. A igreja passa a fazer as coisas um louvor vivo e vibrante. Nós vimos para a igreja um outro pensamento, um pensamento alegre, e queremos compartilhar essa alegria com as pessoas. Nós não vamos deixar que as fofocas proliferem. Vamos, pelo contrário, vamos evitar as fofocas, vamos ajudar irmãos a se edificarem, e não a perseguir ou buscar falhas nos outros. Então há uma adoração, uma união com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. No fim temos irmãos se amando e se perdoando. Isso é igreja. É isso que João fez. Eu quero tirar só uma lição importante. Quando homens de Deus que conhecem a Jesus percebem um problema, eles não podem ficar de braços cruzados. Eles precisam fazer algo. Mas pode pensar, mas João fez uma carta? É isso que ele fez? Meus irmãos, ele não foi preso à toa. Ele não foi exilado para Patmos
só porque escreveu uma carta. Com certeza esse homem estava envolvido em todos os problemas, em todas as dificuldades da igreja. Ele se envolveu, ele intercedeu por aquelas pessoas, e o resultado foi que ele foi preso. Mas lá naquela prisão, a palavra não estava presa. Pelo contrário, o Espírito estava com ele, e de lá é que ele teve uma visão reveladora que nos incentiva até hoje a seguir Jesus. Homens de bem, quando vêm problemas, metem a mão na massa. Eles vão para resolver, eles vão agir de acordo com a palavra de Deus para corrigir problemas, e a igreja deve buscar essa correção. A igreja não só deve evitar, como ela deve buscar a correção de homens de Deus, respeitando os nossos líderes, respeitando homens que são preparados por Deus para ministrar a igreja. Devemos buscar essa sabedoria e respeitar como a igreja respeitava João. Muito bom. Semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre 1 João. Vou falar um pouco mais sobre o contexto do livro, e sobre a heresia que estava rondando na igreja, e como Deus é a luz, e como Deus nos tira do império das trevas e nos leva para o império das luzes, em Jesus Cristo. Eu convido você então, irmão, a refletir hoje sobre a questão da união. Você está unido com os seus irmãos? Você está unido com Deus? Você ama a Deus? Você tem obedecido os mandamentos de Jesus? E vamos fazer como João, vamos proclamar o que temos visto, ouvido e experimentado em nossas vidas. Vamos compartilhar o Evangelho e vamos levar alegria à vida das pessoas. Que Deus seja louvado. Em pé.